quem diga que nós não podemos tomar decisões movido pelas nossas emoções. E nós vamos aprender que existem sim decisões que nós precisamos tomar pela emoção. E talvez você possa dizer: pastor, mas eu não aprendi assim. Mas nós vamos entender que existem coisas, existem sentimentos, existem emoções que fazem parte da nossa vida. Nós vivemos um tempo, e eu quero que você preste bem atenção nisso, aonde na grande parte as pessoas estão feridas, cabisbaixa, abatidas, aonde as pessoas sofrem de transtornos psicológicos, emocionais e tantas outras situações e adversidades. A verdade é que um grande mal deste século são as questões emocionais que as pessoas não sabem lidar. Pessoas estão paralisadas por causa do campo das emoções. Pessoas não conseguem ser felizes na sua plenitude porque não sabem lidar com as suas emoções. E nós temos um pano de fundo, o porquê que nós vivemos tão profundamente estas situações. Nós estamos vivendo um tempo onde se propaga, se divulga algumas ideias, e quando essas ideias não são alcançadas, as pessoas se frustram, as pessoas se deprimem, se abatem, porque não conseguiu um suposto padrão de qualidade, de corpo, de vida empresarial, não conseguiu uma conquista supostamente ideal. E a mídia, o mundo, estabelece algumas coisas, como o corpo perfeito. Tudo isso potencializa as questões emocionais. Se divulga um corpo perfeito, se divulga o carro ideal, se divulga a casa dos sonhos, se divulga o casamento maravilhoso, se divulga os seguidores, os likes, as roupas de marcas. Então é estabelecido um falso padrão de qualidade de vida, um falso padrão de beleza. E quando as pessoas não se encaixam nesse padrão, elas adoecem. Elas não conseguem se aceitar do jeito que elas são. Elas não conseguem romper, porque estabeleceram para ela um padrão que elas precisam se encaixar. E quando elas percebem que não se encaixou neste padrão, ou neste suposto padrão de qualidade e de vida, elas se entristecem, elas sofrem, elas acham que não presta, não serve, não consigo, sou um fracassado, sou uma fracassada, sou um medroso, sou uma medrosa, não consegui. E as pessoas caminham a largos passos depois disso para uma depressão. Mas nós precisamos aprender a lidar com as questões emocionais. Nós precisamos aprender a ter controle das nossas emoções. Existem emoções na nossa vida que nós não sabemos lidar. Muitas vezes somos muito emotivos, qualquer coisa nos faz chorar, qualquer coisa nos entristece, qualquer coisa nos abate, qualquer coisa nos faz desistir. Esta é uma realidade. O que o outro pensa, o que o outro fala, fatores externos, fatores internos, tem complicado a vida das pessoas. E as pessoas estão perdidas emocionalmente. E as nossas emoções são reações frente àquilo que nós ouvimos, frente àquilo que nós vemos, frente aos fatores do lado de fora e frente aos fatores do lado de dentro. E as pessoas estão sem saber para onde olhar, o que fazer. Elas não estão se controlando frente às suas emoções. E eu quero te dizer algo que muitas vezes as pessoas ainda não compreenderam. Deus ministrou muito profundamente no meu coração nesta palavra, acerca do ter e acerca do ser.
nem todo mundo, preste atenção, que tem ansiedade é ansioso. Nem todo mundo que tem medo é medroso. Todos nós que aqui estamos, inclusive eu, temos ansiedade. Todo ser humano tem ansiedade. Mas o fato de todos serem ansiosos, todos terem ansiedade, não significa que todos são ansiosos. Ué, pastor, como que pode ser isso? Eu tenho ansiedade, mas não sou ansioso. Eu tenho medo, mas não sou medroso. Eu tenho tristeza, mas não sou triste. E aqui eu quero que você compreenda que o medo é necessário para a nossa vida. A ansiedade é necessária para a nossa vida. Que isso, pastor? Você está dizendo que ansiedade e medo é necessário para mim? Claro que é. A tristeza é necessária para a nossa vida. Todos esses elementos que envolvem as nossas emoções são necessárias para nós. O que nos falta é estabelecer controles, estabelecer limites, controlar as nossas emoções. A Bíblia diz, só para você ter ideia, em Eclesiastes, que o coração, com a tristeza do rosto se melhora o coração. A Bíblia diz que a tristeza do rosto melhora o coração. Existem tristezas, sim, nós temos tristeza, mas jamais podemos ser tristes. Uma coisa é você ter tristeza, outra coisa é você ser triste. Uma coisa é você ter ansiedade, outra coisa é você ser ansioso. Uma coisa é você ter medo, outra coisa é você ser medroso. Você pode ter medo, mas você jamais pode ser medroso. Você pode ter ansiedade, mas jamais pode ser ansioso. Você pode ter tristeza, mas jamais pode ser triste. Ser e ter são coisas totalmente distintas. Querem um exemplo da necessidade do medo? Se aparece um leão, você enfrenta? Não, porque você tem medo. O medo é necessário. Se você não tivesse medo, você partiria para cima. Se você não tivesse medo, você deixaria seu filho em qualquer lugar. Se você não tivesse medo, você andaria sem cautela, sem cuidado. Você correria de forma desenfreada. É o medo que muitas vezes nos impede de cair em certos buracos. É o medo que nos impede muitas vezes de cair em situações adversas. O medo faz parte da nossa vida. Mas entenda que embora eu tenha medo, embora você tenha medo, jamais você pode ser medroso. E quando é que eu me torno medroso? É quando o medo ultrapassa os limites. Eu permito que o medo ultrapasse os limites da minha vida e faz com que a minha vida passe a ser só de medo. Aí eu me torno medroso. É quando aquilo toma conta do meu ser. Quando o medo toma conta do meu ser, eu passo a ser medroso. Quando tudo me traz medo, então eu já passei do princípio de ter medo e entrei no princípio de ser medroso. É aqui que o perigo encontra-se. É quando o medo desenvolve na minha vida a tal ponto de que tudo e todos me traz medo. Mas o medo não é ruim, mas ser medroso é terrível. Porque ser medroso te impede de avançar. Ser medroso te impede de prosperar. Ser medroso te impede de conquistar. Ser medroso te impede de desenvolver a própria fé em Deus. Mas o medo é necessário na nossa vida. E o que dizer da geração da ansiedade? A ansiedade é necessária também para a nossa vida. Faz parte do nosso ser. Quem não ficou ansioso pela chegada de algo que comprou? É bom. Alguém liga para você, um ente querido que tanto tempo você não vê, e diz assim: olha, mês que vem eu vou chegar. Como é bom você ficar ansioso, esperando, estou ansioso em me ver.
O salmista diz: a minha alma anseia por ti, ó Deus. Mas se torna prejudicial, ao passo que essa ansiedade se desenvolve na minha vida a ponto de tomar conta do meu ser. Então você precisa entender o seguinte, que a nossa vida é como um carro, cheio de diversas partes, cheio de diversos instrumentos, e só existe um controle central. Nós também temos medo, temos tristeza, temos raiva. Raiva também é uma emoção. Temos raiva, mas temos nojo, temos alegria. Mas tudo isso tem que estar dentro do nosso controle. O que nós diríamos de inteligência emocional, de equilíbrio emocional. Nós precisamos controlar as nossas emoções. Nós precisamos aprender a controlar a nossa vida, os nossos impulsos, as nossas reações. Já pensou se nossa vida fosse só alegria? Você jamais levaria uma conversa a sério. Toda vez que alguém fosse conversar com você, você estaria muito alegre a ponto de não dar atenção. Você ia rir todo dia, toda hora. Então até a alegria precisa ser controlada em nós. Senão você seria conhecido como a mulher risadinha, o homem risadinha. Não é assim? Nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções. Mas quando é que ela sai do controle? Quais cuidados eu preciso ter para que as minhas emoções, os meus impulsos, os meus sentimentos não fujam do controle a ponto de dominar a mim mesmo? Os nossos gatilhos não serem ativados. E aqui eu quero que você compreenda algumas coisas. Não queira se modificar para se encaixar. Não queira se modificar para se encaixar. Um grande problema que nós enfrentamos é que as pessoas estão se modificando para tentar se encaixar em um padrão que disseram para elas que é perfeito. Quando você entende as suas características, quando você entende a sua identidade, você não quer se encaixar em padrão nenhum. Eu estou muito bem do jeito que eu estou, magrinho, gordinho, feinho, bonitinho, azul, preto, branco, amarelo, vermelho, e acabou. Mas quando esta mídia, este mundo, esse sistema estabelece um padrão, a sociedade como um todo começa a se modificar para tentar se encaixar naquele padrão. E o que acontece? Ela não consegue. E ela se frustra, porque ela vai dizer de si mesma: eu não estou num padrão ideal de beleza. Eu não estou num padrão perfeito. E você percebe que através disso, os transtornos emocionais, os transtornos psicológicos acabam sendo cada vez mais fortes em uma sociedade que retrocede cada dia. Que as pessoas não estão tendo contentamento em si mesmas. Essa é a verdade. As pessoas não estão sendo felizes. As pessoas não estão tendo a plenitude de Deus em suas vidas. E o que se encontra como um pastor e como aconselhador de tantas pessoas são pessoas frágeis. São pessoas deprimidas, que quando alguém olha para ela, ela já chora. Quando alguém fala alguma coisa, ela já acha que é para ela. Porque a sua área emocional, a sua vida como um todo, está fragilizada. Porque ela está vivendo apenas de aparência. Neste mundo de rede social, neste mundo de likes e de visualizações, o que mais tem é aparência. Aonde a mesma pessoa que está aqui no Instagram, dando dicas do sucesso e com um sorriso no